like a Hellcat. Boa tarde, aulinha de geografia, né? Nossa terça-feira aí, hoje deu um solzinho, né? Para alegrar mais um pouquinho a nossa manhã. E hoje em geografia nós vamos falar sobre a quantidade de habitantes de uma cidade e suas classificações, tá bom? Vocês vão fazer a leitura para mim das páginas 65, 66, 67, 69 e 70, tá bom? Então vamos começar com a página 65. Representação de dados numéricos, gráficos de população. Então está relacionado à quantidade de habitantes de população de uma cidade. O número de habitantes de um lugar forma a população desse lugar. E vai ter uma situação aí, um probleminha, né, que vai estar sendo representado de duas maneiras. Olha só, em uma cidade moram 200 mil pessoas, são 120 mil mulheres e 80 mil homens. Como é possível fazer a representação desse número de habitantes? Tem duas soluções, olha só. Desenhar um roxinho para cada habitante do lugar, ou seja, desenhar na folha de papel 200 mil roxinhos. Eu acho que é meio complicado, né? Solução 2. Fazer uma representação proporcional. Da seguinte maneira, olha só. Cada rostinho de mulher é igual a 40 mil mulheres. Cada rostinho de homem representa 40 mil homens. E os dados são representados no gráfico. Então, o gráfico, né, uma maneira muito interessante de se representar aí a quantidade de habitantes, né, que forma a população de uma cidade. Olha só, aí nós temos aqui o gráfico com a representação. Qual das duas soluções você achou mais adequada? Por quê? Né? Acredito que, assim como eu, vocês vão achar mais adequada a segunda solução. Por quê? Porque desenhar 200 mil rostinhos lá é muito trabalhoso, né? Então, um gráfico é a maneira ideal de se mostrar a população de uma cidade, tá? Continuando a leitura, na página 66. Observe a seguir os dados sobre a quantidade de habitantes de uma outra cidade. Olha só, nós temos uma tabela. Nessa cidade tem 750 habitantes. Desses 750, 350 são homens e 400 são mulheres. Com base na solução 2, você vai montar em seu caderno ou em uma folha à parte um gráfico que represente a quantidade de habitantes dessa cidade, especificamente a população de homens e mulheres. Então, no seu caderno, o que você vai fazer? Você vai fazer um gráfico, igual lá da página 65, você vai fazer em relação a essa cidade, com 750 habitantes, né, separando os homens das mulheres. A classificação das cidades brasileiras. A quantidade de habitantes de uma cidade permite classificá-la em cidade grande, cidade média ou cidade pequena, né? Nós temos aqui 3 cidades. A cidade de São Paulo, que é classificada como uma cidade grande pelo número de população que tem na cidade de São Paulo. Nós temos a cidade aqui de Cuiabá, que é classificada como média pela quantidade de seus habitantes. E nós temos a cidade de Ferros, lá em Minas Gerais, que é uma cidadezinha pequena pela quantidade de habitantes, né? Essa cidade aqui que vocês têm que fazer o gráfico é classificada como uma cidade o quê? Pequena. Por que pequena? Por conta que são poucos habitantes. E aqui tá aqui, ó, o gráficozinho das 3 cidades. A classificação das cidades brasileiras é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para fazer essa classificação, o IBGE prepara o censo da população, isto é, faz a contagem das pessoas que vivem em cada lugar. Os resultados dessa contagem são publicados e utilizados para ajudar o governo a administrar o país. Então, né, sempre de anos em anos, o IBGE faz essa pesquisa, esse censo da população de cada cidade, depois de cada estado, e assim vai somando tudo para dar a população brasileira. Sobre essa cidade pequena, grande e média, vocês vão fazer a atividade. A atividade é baseada na tabela
dos 10 municípios mais populosos do Brasil. Tá? Então, você vai responder a página 68 de acordo com a tabela das cidades mais populosas do Brasil. Nós temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Porto Alegre, tá bom? Então a página 68 é sobre a tabela, tá? Quando você terminar essa atividade, você vai para o próximo textinho aí, que é como as cidades estão organizadas. As cidades grandes e cidades pequenas são diferentes uma da outra, né? Lógico. Mas em todas elas é possível encontrar uma forma de organização. Então, toda cidade tem que ter uma organização. A organização da cidade sempre está relacionada à forma de ocupação do seu espaço. Nas cidades, costuma-se encontrar uma área central, com grande movimento de pessoas e veículos. E no centro também estão os locais de comércios, bancos, escritórios, edifícios administrativos, onde trabalham os funcionários do governo. Esses lugares estão instalados em ruas e avenidas, geralmente cercados de jardins e praças. Ao redor do centro, espalham-se os bairros, formados pelos diferentes tipos de quarteirão. No primeiro exemplo aí, nós temos um centro com construções antigas. É o Centro Histórico de Recife. Na figura 2, nós temos aí uma cidade litorânea, né? Ou seja, uma cidade que é banhada pelo mar, que é a Praia de Boa Viagem, lá no Recife. E a última, nós temos os bairros também sofrem modificações. Às vezes, muitas casas são derrubadas e no lugar delas surgem edifícios altos, que abrigam várias famílias. Os bairros são mais residenciais, acabam cercados pela vizinhança de prédios, escritórios, hotéis, lojas, favelas. Então, nós temos aí o Rio Capibaribe lá no Recife também, olha só, lá em Pernambuco. As características da cidade mudam com o passar do tempo. Um bairro residencial construído há 50 anos é bem diferente de hoje em dia. Essas diferenças podem ser notadas pelo tipo de distribuição dos edifícios, pelas características das ruas e pelo tipo de construção. O crescimento das cidades também causa modificações no bairro, né? Então, com o passar do tempo, né, as construções, os valores dos imóveis, né, tudo é valorizado. Então, tudo isso, com o passar do tempo, muda. Nós temos exemplos aqui de alguns bairros, olha só, nós temos palafitas em um bairro popular no Recife, né, construções de palafitas, né, aquelas casas com estacas mais altas, né, para caso os rios encherem, né, essas casas estarem protegidas. Nós temos uma zona industrial lá no Recife e nós temos uma vista de casas e prédios num bairro residencial, tá? As atividades da página 71 e 72 serão sobre essas imagens. Nós temos lá, na página 69 e 70, nós temos 6 imagens. E vocês vão responder as perguntas de acordo com essas imagens, tá bom? E é na página 71 e 72. Então, vocês terão 3 páginas de atividade. Página 68, página 71 e página 72. Essas são as atividades de hoje, ok?